Olá pessoal, sou o Dr. Antônio Félix, médico psiquiatra, e hoje eu vou fazer alguns esclarecimentos, sobre a substância canabidiol, tirar algumas dúvidas que têm aparecido, têm surgido no nosso consultório, e tem muitas pessoas que defendem com uma paixão esse uso de substância, outros também são totalmente contrários. Tem uma questão social, questão de legalização do uso da droga em si. Então é uma confusão que existe sobre esse tema. Então eu vou tentar ser o mais técnico possível, me afastar de paixões e de opiniões para tentar esclarecer algumas questões que eu acho importantes. Primeiro, a gente tem que entender que existe a cannabis sativa, a maconha. Essa erva, nessa substância que é usada pela população que faz uso dela, existem muitos componentes dentro dessa erva, da cannabis. Cada substância que existe dentro da maconha, vou chamar assim para facilitar, a gente dá o nome de canabinoides, são as substâncias que existem. Para se ter uma ideia, existem mais de 61 canabinoides em uma maconha natural. Hoje a medicina tem o principal dele, antes de falar do que a medicina tem estudado, que tem o princípio ativo é o THC. O THC é o que faz o efeito principal da maconha, vamos dizer assim, quem usa ela usando um baseado, como o pessoal fala normalmente. E essa substância, ela tem um efeito incerto em cada pessoa. Algumas pessoas vão ficar tendo alucinações, outras vão ficar relaxadas, outras vão ter melhora do seu quadro de ansiedade. Tem muita gente que chega e diz que usa para relaxar. Na verdade, como é algo impuro, que existem muitas substâncias dentro dela, não dá para se dizer qual é o componente necessário ou em dose adequada para cada tipo de circunstâncias. O que foi que a medicina fez? Começou a separar esses canabinoides, e fazer estudos com ele em algumas doenças específicas. O mais conhecido é o canabidiol, que é o CBD. O canabidiol, ele se mostrou muito eficiente, em casos de epilepsia, que são as convulsões refratárias, quadros de agitação, esclerose múltipla. Algumas doenças tiveram um grande benefício com esse tipo de canabinoide, que se chama canabidiol. E hoje vem muitos estudos sendo feitos, tentando ver se ele ajudaria pessoas com quadro de ansiedade, de depressão e outras doenças mais. Para dor, outro componente que ele é muito utilizado é para pessoas que têm náuseas, quando faz tratamento quimioterápico. Então existe uma indicação que a medicina faz, para esse tipo, já é uma droga que é legalizada, e é diferente da substância impura, vamos dizer, com todos os seus componentes, Então é diferente. Aí a gente está falando de um medicamento. Uma pergunta muito comum que tem chegado ao nosso consultório é se a pessoa, sem fazer nenhum tipo de tratamento antes, como no caso de um quadro de ansiedade, que é muito comum hoje, crises de pânico ou uma depressão leve, a pessoa já chega com sugestão de fazer uso do canabidiol. Então, assim, vale a pena ressaltar que, embora seja uma medicação nova, que é muito estudada e que, inclusive, a indústria farmacêutica já tem avançado em muitos estudos nesse sentido, no intuito de explorar esse mercado, pode-se dizer assim, a gente não tem hoje um estudo que demonstre uma eficácia desse tipo de substância para certos tipos de doença. Então existe uma indicação, como eu já falei anteriormente, quadros demenciais, alguns quadros de autismo, esclerose múltipla. A medicina ela já identificou alguns benefícios, mas não para todos. Então, assim, é como uma pessoa dizer assim, não, doutor, fulano usou e está muito bem, mas o que serve para um não serve para todos, até que a medicina estude, faça estudos, e demonstre essa eficácia. Então, a prioridade que a gente dá nos nossos atendimentos é de fazer um tratamento sem riscos ao paciente, A gente vai usar sempre o que for de mais seguro, que já foi estudado, Claro que a partir do momento que
os estudos se demonstrarem mais efetivos e trazerem mais eficácia, a gente vai sim utilizar. Existem casos na medicina que são utilizados, mas quando existe falha terapêutica de métodos antes já conhecidos. Então existe, mas não é uma regra, tá certo? Então é importante ressaltar isso. Existe sim algumas indicações para o uso do óleo do canabidiol. Respeito e acredito muito que isso vai aumentar muito e vai ter muitas outras indicações muito em breve, inclusive não só na área de psiquiatria, né, que é a minha, mas na medicina como um todo. Mas a gente tem que ter paciência, não vamos se precipitar e não se expor a risco por doenças que podem ser tratadas com algo mais seguro, né, ou algo que tenha mais evidência de melhora. Não se arriscar utilizando a todo preço uma medicação nova por puro modismo.